Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje falando um pouco sobre substâncias e misturas, tá? Essa aula ela vai ser dividida em 2 vídeos, primeiro falando sobre substâncias, explicando o que é a substância, como é que se classifica, e depois falando sobre misturas. Para a gente entender, eu coloquei 2 perguntas. A primeira é, como é que eu vou diferenciar uma substância de uma mistura? E a segunda é, amostras de água de torneira ou de água mineral, de diferentes procedências, ou seja, diferentes marcas, diferentes maneiras de serem tratadas, né? Tem sempre as mesmas propriedades? Aí fica esse questionamento para poder a gente conseguir entender, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês que 2 coisas. Água pura, o conceito, né? Para a gente entender o que é uma água pura e o que é uma água mineral, tá? Que é aquela que a gente compra, né, nas garrafinhas, no copo. É água pura. Ela é constituída de uma única substância, que no caso é a água, que tem a sua fórmula molecular H2O. E a água mineral, ela é uma mistura de substâncias, tá? Incluindo os sais minerais. Então, o que a gente pode concluir aqui desses 2 conceitos? Que a água pura, ela é constituída somente de uma substância, e a água mineral, ela tem várias substâncias, ou seja, ela é uma mistura. Daí a gente já tira um conceito, mais ou menos, do que é uma substância e do que é uma mistura, tá? E uma maneira da gente identificar, quimicamente falando, né, como é que eu diferencio substância de mistura, é em relação a esse ponto aqui. Mudanças de estado físico, ele vai ocorrer ou não em temperatura constante. Como assim, professora? Se eu tenho um determinado composto, tá? E ele tem a temperatura constante, eu vou classificá-lo como uma substância. Se a temperatura ela não for constante, ou seja, ela vai variando de acordo com o processo, de acordo com a manipulação que eu estou fazendo com ela é classificada como uma mistura, tá? Então, já tem 2 formas aí da gente identificar. Então, se eu tenho determinado composto, que ele é formado somente por um determinado substância, ele é classificado como substância. Se eu tenho determinado composto, determinado material, que ele é formado por várias substâncias, ele é uma mistura. Mas a gente vai entender um pouco mais a fundo o que é conseguir diferenciar cada um dos 2. Mas esse tópico aqui ele é muito importante, tá? Quimicamente falando, ou seja, por dentro daquilo que acontece ali naquele meu composto, se a temperatura ela permanece constante, eu tenho uma substância. Se a temperatura ela não é constante, eu tenho uma mistura. Aí aqui eu coloquei para vocês um gráfico onde ele vai apresentando para a gente isso, tá? Vocês vão perceber que aqui onde tem esse traçado azul, ele vai delimitando, mostrando para nós os estados físicos, tá? E a variação da temperatura em cada estado físico, tá? Se eu tenho, a gente fez essa análise aqui quando nós fizemos o nosso plantão de dúvidas. Se eu tenho esse meu gráfico aqui, e a temperatura que um determinado exercício, um determinado composto me apresentou, ela permanece constante, ou seja, ela não se altera de acordo com a mudança de estado físico, ela é uma substância, tá? Se ela vai se alterar, ou seja, na medida em que eu for tendo as mudanças de estado físico e eu vou percebendo que vai tendo uma mudança ali na temperatura, tá? Ou seja, ela não é constante, eu tenho uma mistura. Então, o que a gente pode dizer? O que é uma substância? É um grupo de moléculas. Primeiro ponto, tá? Em relação às propriedades específicas, as substâncias elas vão ter uma temperatura de ebulição específica, uma temperatura de fusão específica, solubilidade em água, ou seja, ela vai conseguir se dissolver em água, e ela tem uma densidade específica também. Em relação às propriedades gerais, ou seja, aquilo que cabe a todo o composto, eu tenho a massa e o volume. Então, eu posso dizer que substância é quando eu tenho um agrupamento de um determinado elemento.
tá? O elemento químico. Só que essa substância, ela pode ser classificada em substância simples e substância composta. Quando é que eu tenho uma substância simples? Quando eu tenho apenas o mesmo elemento. Aí vocês vão perceber que eu coloquei para vocês 2 exemplos. Aonde eu tenho aqui na figura, na imagem O3, que é o ozônio, ou seja, eu só tenho oxigênio aqui. E nessa outra imagem, onde eu tenho o cloro, eu só tenho cloro nessa imagem, tá? E eu fiz até analogia para vocês das cores, tá? Ou seja, se aparece para mim essa imagem aqui, e se essa bolinha aqui do meio ela fosse de uma outra cor, quer dizer que eu tenho 2 elementos iguais e um diferente. Se esse elemento aqui ele é diferente, então eu não tenho uma substância simples, eu passo a ter uma substância composta. Aí aqui, que é o que eu falei anteriormente, né? As substâncias compostas é quando eu tenho 2 ou mais elementos diferentes. Vocês vão perceber aqui que eu tenho aqui o K, que é o potássio, e I, que é o iodo. Então, cada um deles está sendo representado por uma cor distinta. Ó. Se eu tenho 2 cores, quer dizer que eu tenho 2 elementos. A mesma coisa aqui no NaCl, eu tenho 2 cores, eu tenho 2 elementos distintos, tá? Ou seja, substância simples é quando eu tenho o mesmo elemento formando aquele determinada molécula, e substância composta é quando eu tenho 2 ou mais elementos formando aquela minha determinada molécula, tá? Também vimos as substâncias alotrópicas. O que é uma substância alotrópica? É uma propriedade que alguns elementos químicos eles possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes. O que é uma ligação covalente, professora? É uma ligação de compartilhamento de elétrons, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais ainda sobre as ligações, mas só para recapitular, porque acredito que esse conteúdo vocês veem no 9º ano. E assim, formar 2 ou mais substâncias simples diferentes. Aí eu dei alguns exemplos aqui para vocês. É quando eu tenho o mesmo elemento químico e ele vai formar substâncias distintas, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o oxigênio, que é O2, e ele também pode se apresentar na natureza como ozônio, que é o O3, tá? Eu coloquei para vocês aqui, que fica mais claro de entendimento também, né? O exemplo da variação alotrópica do fósforo. Eu tenho o fósforo branco e o fósforo vermelho, mas ele é representado, ele tem o aspecto diferente, mas ele é representado pelo elemento fósforo, ou seja, existe uma variação ali dele. E esses 2 exemplos aqui que a gente viu bastante, né, que é do enxofre, o que vai mudar do enxofre rúbico para o enxofre monoclínico? É apenas a estrutura, a forma como a molécula vai se estruturar, tá? Mas os 2 são formados somente por enxofre, tá? Então, as substâncias alotrópicas, elas são formadas apenas por um determinado elemento, e esse elemento ele vai se apresentar de maneira diferente na natureza, tá? Vai ter as variações. E aqui nesse exemplo também eu tenho a grafite e o diamante, são 2 coisas que são diferentes, que tem até mesmo um valor econômico diferente, né? A grafite que a gente tem ali, que está totalmente ao nosso acesso pelo lápis, e o diamante, que não tem, nem todo mundo tem acesso, né? Mas estruturalmente, quimicamente falando, os 2 são formados por carbono, tá? Então, existe ali uma variação somente da quantidade de carbonos ligados entre si, mas os 2 são formados por carbono. Então, as substâncias holotrópicas é quando eu tenho o mesmo elemento químico e ele vai ter uma variação somente na quantidade desse elemento ali formando, desse átomo formando ali uma determinada substância, mas ele é formado unicamente pelo mesmo elemento, tá? E na natureza ele vai se apresentar com aspecto diferente, com estrutura geométrica diferente e visualmente o formato diferente. Certo? E na próxima aula nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre as misturas. Até a próxima.